A principal novidade desta versão do ConstruSim é a possibilidade de criar telhado com madeiramento. O sistema permite fazer diversos tipos diferentes de telhado, com vários recortes e também com a laje até o beiral e o telhado madeirado por cima. Estes são alguns outros exemplos, como o telhado gaivota, recortado, bechamel, mansarda. Entrando no projeto novo, você vê que agora apenas a área da construção está colorida, o entorno, o fundo está todo cinza para não interferir. Também corrigi aqui o smooth das sarjetas, não tem mais aquela mancha escura. E eu tentei facilitar da melhor forma que eu pude o sistema de criação do telhado, mas é necessário conhecer como é o madeiramento do telhado para poder fechar ele direito. Os ícones para a criação do telhado estão aqui na paleta da construção. Você tem os ícones para criar os oitões em cima das paredes para fazer o fechamento. Tem os ícones com as partes do telhado e os ícones das tabeiras ou frontões, como se diz em alguns lugares, para fazer o acabamento do telhado. Para iniciar um telhado, você precisa ter no mínimo uma parede. Ele é baseado na parede. Então, se você tiver uma parede, quando clicar em qualquer uma das partes do telhado, apesar de o ideal ser iniciar com o telhado plano, com o telhado água, vai aparecer um ponto em cada lado da parede. Então você clica, o telhado é criado, e daí aparecem estes outros 4 pontos, que são exclusivos do telhado, onde você pode seguir, ampliando a construção. Então você pode usar os dois tipos de pontos. O da parede, para iniciar normalmente, e os outros do próprio telhado para continuar. E veja que eles vão mudando de cor conforme a altura, para você saber em que ponto você está quando está vindo do outro lado com outro telhado para encontrar, ou então quando o telhado já está mais formado e tem vários pontos aparecendo para você identificar em qual altura você está criando. Então, para criar telhados mais complexos, você vai unindo as diversas partes conforme a necessidade, basicamente o espigão e a água furtada. Por exemplo, se você deseja curvar o telhado aqui, você usa um espigão, no caso da curvatura ser convexa. Assim, você tem este outro ponto aqui na altura correta do espigão para continuar, criando os planos, as águas. Para curvar novamente, outro espigão. Veja que o sistema identifica e rotaciona a peça para se encaixar corretamente no telhado. Mas isso só acontece quando tem poucos planes, poucas peças em volta, porque ele usa as peças em volta para definir a posição correta. E quanto mais peças, mais difícil fica para ele identificar, porque passa a ter mais de uma opção possível. Neste caso, ele escolhe uma delas aleatoriamente e pode não ser a certa. Então, aqui você pode continuar com os planos, e para fazer uma curva côncava, você usa a água furtada. Assim você tem aqui o ponto para continuar nesta direção o telhado. Portanto, a forma mais fácil é você ir contornando o projeto. É a forma mais fácil de criar o telhado. Assim, sempre que você tiver um espigão ou uma água furtada em alguma quina, ele vai continuar em 45 graus até fechar. Então tem um ali, vem este aqui. Tem este outro aqui, vem o próximo aqui. Olha que agora o sistema não conseguiu identificar a melhor posição. Na verdade, ele identificou mais de uma e escolheu uma que é correta, mas não é a certa para esta situação. Então você precisa rotacionar a peça. Ele errou porque agora tinha muitos planes em volta e mais de uma opção possível. Mas eu adicionei o atalho R para você ligar e desligar a rotação conforme a necessidade para facilitar a rotação das peças. Com o espigão no lugar, é só continuar com os planos. Veja que ele cria automaticamente a cumieira quando duas peças se encontram, duas peças que formam
uma cumieira se encontram, ele cria a cumieira automaticamente. E da mesma forma que aconteceu com o espigão, aqui tem 45 graus, uma água furtada, então vem outra aqui. E depois é só completar com os planes. Para fazer o fechamento aqui, precisamos então de um espigão. Assim poderemos descer o telhado aqui e continuar aqui nesta direção. Se tem um espigão ali, terá outro em 45 graus aqui, até a base do telhado, até completar a base do telhado, e depois os planes que finalizam o telhado. Para fazer o acabamento, temos as tabeiras, ou frontões, como são chamados em alguns lugares, e temos dois tipos de cada uma. Estas com os ícones brancos são usadas no preenchimento. Estas que as pontas estão amarelas são usadas nas quinas para poder fechar corretamente e não ficar um vão. Então, o ideal é começar pelas quinas, sempre usando então estas amarelas para fechar corretamente aqui nos cantos. As quinas côncavas não precisa, apenas aqui nas convexas, mesmo que tenha aqui a inclinação lateral. Neste caso, vamos usar também a tabeira inclinada com a ponta amarela para fazer o fechamento certo aqui no canto. Feito isso, você pode usar as tabeiras comuns para fechar. Esta aqui é para a cumieira desta peça do telhado, porque aqui o telhado deu certo, dois planos se encontraram. Às vezes não acontece isso, se ele tivesse 1 metro a mais, você precisaria usar esta cumieira aqui. Ainda não tem todas as peças, dependendo da configuração que você fizer, pode faltar alguma peça para fechar, porque não tem todas essas peças de meio metro. Mas com as disponíveis já dá para fazer todo tipo de telhado. O que pode ser necessário é você aumentar ou diminuir a parede 1 metro para frente, 1 metro para trás, para poder fechar, dependendo do caso. É em um ou outro caso que isso vai acontecer. Mas eu pretendo adicionar as peças que faltam. Aqui faltou a tabeira amarela, que é para quina, e podemos terminar com a tabeira comum, fazendo o acabamento do telhado. Aqui você pode usar a comum na quina, que vai ficar certo, e assim o telhado está finalizado. Para fazer o fechamento da parede até o telhado, por exemplo aqui, você tem esses diversos oitões. Eles funcionam da seguinte forma. Normalmente você vai ter a parede aqui. Neste caso o telhado está próximo, você só precisa aqui do oitão triangular para fazer o fechamento. Se você estivesse com uma cumieira terminada com esta peça, você teria este outro oitão aqui para fazer o fechamento. Neste caso aqui, vamos usar então 2 triangulares. E veja que ele é feito de acordo com a direção que você clica. Isso vale também agora para as paredes. É um recurso que eu implantei para poder facilitar a criação. Então, se agora eu teclar o Shift para reiniciar o oitão, como mostra aqui no campo de mensagem, eu posso clicar primeiro neste ponto, depois nesse, para ele fazer na direção correta, sem eu ter que girar depois. O mesmo vale aqui para as colunas, com viga e bandeira, que antes era necessário girar. Agora não. Você clica e ele é feito na direção do clique. Se eu teclar Shift e fazer novamente aqui nesta direção, ele é feito na direção contrária. Agora, nem sempre os oitões vão fechar logo aqui rente ao telhado. Você pode ter uma parede maior e vai precisar estender a parede para poder fazer o fechamento do telhado. Por isso que tem as peças de A a E. Neste caso aqui, a primeira parede receberia o oitão triangular, mas a segunda teria que receber esta extensão A. A terceira, a extensão B.
a quarta, a extensão C. Se por acaso agora fosse descer, então voltaria para a extensão B. Depois disso, você pode criar facilmente os oitões, o fechamento, o acabamento com o oitão triangular, clicando sempre na direção que você deseja que ele seja criado. Em seguida, tecla Shift para reiniciar, clica novamente no segundo, tecla Shift, no terceiro. No caso aqui, precisaria do outro tipo de oitão, então tecla Shift e faz do lado contrário, para já aproveitar. E por fim, termina com este daqui. Assim você tem a parede correta para fechar o seu telhado. A outra novidade está na planta baixa, então vamos abrir aqui um projeto de exemplo. Eu também corrigi aqui a rolagem da listagem dos projetos, para não ficar em cima de outros elementos da tela, principalmente na página inicial, e para o X também ficar aqui na posição correta. Mas eu não limitei o tamanho possível para os nomes. Então, se você colocar um nome muito grande, o X é capaz de sair para o lado de fora aqui e você não conseguir acessá-lo. Eu vou melhorar isso na próxima. Abrindo aqui um projetinho um pouco maior, este projeto tem 2 banheiros e fica melhor para ilustrar aqui a planta baixa. Da mesma forma que era antes, você pode aproximar e afastar a planta com o PG Page Down e mover com as setinhas. Mas agora você tem estes outros 2 ícones aqui. Lembre que você tem esta visualização aqui do seu ponto de vista e da sua posição na planta. E caso você esteja longe do local onde você está vendo no mundo 3D, você tem agora este ícone aqui que você pode clicar para centralizar na sua posição na planta. Também tem este outro ícone aqui que permite colocar a planta na visão na tela cheia. Desta forma, você agora pode tirar a foto da planta. Aqui na tela cheia funciona da mesma forma que antes, você pode usar o Page Down, Page Up para centralizar a parte que você deseja fotografar e clicando no ícone da máquina fotográfica será gerada a imagem exatamente como está aqui na tela. Clicando novamente no ícone do tela cheia da planta, você volta para a visão 3D. Aqui estão alguns exemplos rápidos, apenas para ilustrar as possibilidades. Eu também corrigi os bugs que me informaram, isso que eu percebi como problema que tinha aqui na pintura e na geração do canto com as portas de 1,60 m. Aqui mostra um telhado com 2 alturas diferentes, telhado com laje até o beiral e o madeiramento acima da laje, telhado estilo bechamel, em U, telhado gaivota, telhado em balanço. Este aqui é um exemplo de uma planta maior para ilustrar, uma planta com vários banheiros, quartos, para ver como o projeto fica correto. Um quiosque com um telhadinho recortado, várias mansardas, passarela, gazebo, áreas de lazer, telhado com 2 águas separadas e telhado com marquise. Eu espero que o programa tenha ficado mais útil agora para quem deseja estudar a disposição de um projeto arquitetônico. E qualquer dúvida ou problema é só postar lá no fórum da 3D1.